Boa noite, graça e paz. Deus abençoe cada um. Uma noite abençoada que o Senhor nos concede. E damos graças a Deus. E somos gratos a Deus por esta noite abençoada. Estava dando uma olhada aqui no Salmo 12. Queria compartilhar com os irmãos, com os amigos, com todos que assistem, alguns versos aqui do Salmo 12. Do Salmo 12, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Palavra do Senhor, no Salmo 12. Isso aqui é uma oração de Davi. Nesta oração, Davi, ele faz uma oração breve e direta. É uma oração breve e direta de Davi a Deus, que considera a sua época, a situação da sua época. Uma época que ele percebeu, e em sua oração ele falou com Deus através dos cânticos, de orações, muitas das vezes os salmos, são cânticos de orações. E Davi, ele faz essa oração numa forma de música, numa forma de cântico. E ali ele vai fazendo uma autoanálise e exame dos homens da sua época. Homens que já não eram homens piedosos. Homens que a maioria desses homens, na visão de Davi, desapareceu da terra. Homens piedosos, homens fiéis. E na época de Davi já tinha isso, naquela época. Não é muito diferente hoje. O que precisamos e o que falta hoje em muitos lugares, na nossa época, seja na igreja, seja em qualquer lugar, é homens piedosos, homens fiéis. E Davi, na sua época, ele observou isso e fez essa canção em forma de oração a Deus. Como diz o verso 1: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. E o verso 2 diz mais, né? Que diz assim: falam com falsidade uns aos outros. Falam com os lábios bajuladores e corações fingidos. Ou seja, Davi observou na sua época que tinha homens falsos, homens mentirosos, homens que não eram piedosos, que falavam falsamente, né? Suas bocas estavam cheias de mentira, né? E se naquela época de Davi já existia isso, na nossa época então não é diferente. Davi, em sua oração, ele pede socorro a Deus, porque ele observou isso e viu que na sua época, no seu tempo, já existiam homens assim, homens que não existiam, dificilmente encontravam homens piedosos, homens fiéis. E o que se encontrava ali no meio dos homens eram homens que falavam falsamente, homens que usavam de falsidade com seus lábios, fingidos. Isso tudo Davi observava e clamava através de um cântico, através de uma oração, por socorro. E continuando no verso 2, ele diz aqui assim: fala com lábios bajuladores e corações fingidos. Ou seja, existiam homens que falavam falsamente, e existiam homens que bajulavam uns aos outros, mas o coração era fingido. Um coração fingido, ou seja, na época de Davi existiam homens, faltavam homens piedosos que desapareceram daquela época de Davi. Muitos homens piedosos não existiam, homens fiéis. E o que crescia era homens falsos, de falsidades e com palavras bajuladoras, mas corações fingidos, né? Não faltava homens hipócritas ali.
Hoje não é diferente. Felizmente, hoje não é diferente. Se na época de Davi já existia, hoje não é diferente. Infelizmente, faltam pouco homens piedosos, faltam pouco homens fiéis. E o que se multiplica é homens mentirosos, homens que falam falsamente, homens bajuladores, mas com o coração fingido. A palavra de Deus diz que no final dos tempos realmente o amor de muitos esfriaria. Que possamos pedir a Deus, que possamos pedir socorro a Deus, para que Deus levante mais homens piedosos, homens fiéis, e que também o Senhor também trabalhe nos nossos corações, para que possamos ser homens fiéis, homens piedosos, homens sinceros, mulheres fiéis, mulheres piedosas, sinceras, principalmente dentro do cristianismo, dentro da igreja de Cristo. Que possamos pedir a Deus, clamar a Deus por socorro, clamar a Deus que primeiramente comece por nós, esse socorro do Senhor venha até nós, que Ele transforme cada vez nossos corações, nos santifique, nos ajude para nos tornar homens e mulheres piedosos, mulheres e homens fiéis, para que não possamos estar nesse meio, nesse círculo de homens e mulheres falsos, de homens e mulheres que pronunciam lábios ou palavras bajuladoras, mas o coração está fingido. Que possamos pedir a cada dia que o Senhor nos ajude, que possamos nos santificar dentro da sua palavra, dentro da oração, dentro de um culto devocional a Deus em casa, na igreja, e que possamos pedir esse socorro a Deus para que haja essa mudança em nós, e haja essa mudança em nós, e que Deus levante homens piedosos, homens trabalhadores na sua obra, homens fiéis. Que essa seja nossa oração também hoje e sempre, enquanto vivermos nessa terra, que essa seja a nossa oração, oração de socorro a Deus, clamando a Deus, para que Deus levante homens piedosos, mulheres piedosas, começando por nós. Entendeu? Essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, que possamos meditar nessa palavra do Salmo 12, verso 1 e o 2. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.